Olá, aprendentes! Voltamos então para estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos saturados. Esta é a última parte. Nós devemos ficar até o final para podermos compreender toda a nomenclatura. Fazendo isso, vocês estarão aptos a nomear qualquer que seja o composto orgânico. Fique até o final. Clique no sininho que é para ser comunicado do próximo vídeo. Inscreva-se no canal do YouTube, Abrigo da Química, e não se esqueça de compartilhar com o seu colega. Nomenclatura de hidrocarbonetos alifáticos saturados, parte de número 3. Esta é a última parte da nomenclatura dos saturados. Faremos agora o estudo dos cicloalcanos, ou seja, são compostos de cadeia carbônica cíclica, formada somente por carbono e hidrogênio. E observe que esse ciclo é um ciclo de cadeia carbônica saturada, ou seja, só tem ligações simples entre carbonos. Vamos se ater para esta nomenclatura. Bloco QO, Bloco de Química Orgânica, módulo 1, aula 06, terceira parte. Cicloalcanos com um único substituinte. Nesse caso, nós devemos identificar esse substituinte informando o seu nome. Em seguida, ler-se a palavra ciclo para informar que trata-se de uma cadeia carbônica cíclica. E o prefixo, que designa a quantidade de carbono no ciclo, bem como o infixo "an", para dizer que trata-se de um hidrocarboneto saturado. E, finalmente, o sufixo "o", para informar que é um hidro. Todos os hidrocarbonetos recebem o sufixo "o". Pois bem, nós temos aqui uma cadeia carbônica cíclica formada por 6 átomos de carbono. Observe que essa cadeia carbônica é uma cadeia saturada. E preso a ela eu tenho um único substituinte com um único carbono. Logo, este substituinte é nomeado como sendo metil ou metila. Como trata-se de uma cadeia principal, que é a cadeia maior, fechada, escreve-se o prefixo. Como nesse ciclo tem 6 átomos de carbono, devemos nomear através do seu prefixo, que é X. Como é uma cadeia carbônica saturada, só tem ligações simples entre carbonos, ler-se o infixo "an". Como é um hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos têm o sufixo "o". Nome desse composto, metilciclohexano. Vamos verificar este outro composto ciclo. Observe que eu tenho um único substituinte com 2 carbonos. E esse substituinte é nomeado como sendo 2 carbonos et, substituinte il ou ila, etil ou etila. A cadeia principal é uma cadeia carbônica fechada, então escreve-se o prefixo ciclo. Nesse ciclo tem 5 carbonos. Escreve-se o prefixo que designa a quantidade de carbonos, que é pente. Ela é uma cadeia carbônica saturada, infixo "an". Trata-se de um hidrocarboneto terminação "o". E este outro exemplo. Observe que eu tenho aqui um substituinte formado por 3 carbonos. Ele é denominado de propil ou propila. A cadeia principal é fechada. Escreve-se ciclo para dizer que é uma cadeia fechada. Nesse ciclo tem 4 carbonos, prefixo que designa 4, but. Ela é uma cadeia carbônica saturada, infixo "an". Trata-se de um hidrocarboneto terminação. Nome desse composto, propilciclobutano. Muito bem. Nós vamos agora analisar os cicloalcanos com mais de um substituinte. Veja só, nesse caso nós devemos numerar a cadeia cíclica, de modo que os substituintes recebam os menores números possíveis.
Nota-se que a nomenclatura é geral para os compostos de cadeia aberta ou compostos de cadeias cíclicas. Havendo empate, nós devemos numerar de modo que os substituintes recebam o ordenamento ou obedeçam o ordenamento alfabético. Pois bem, nós temos aqui uma estrutura. Observe que a principal é uma estrutura de cadeia carbônica fechada. Então, trata-se de um ciclo. E nesse ciclo eu tenho 3 substituintes. Então, para dizer que a cadeia principal é fechada, escreve-se ciclo. Nesse ciclo tem 6 carbonos, X. Como trata-se de uma cadeia saturada, o infixo é AN. É um hidrocarboneto de terminação O. Como estes substituintes são iguais e eles estão equidistantes, eu poderia numerar dessa maneira. Substituinte no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Mas se você optou por numerar desta outra maneira, observe que os substituintes caíram nas posições 1, 3 e 5. Houve um empate. Neste caso, como os substituintes são iguais, fica a seu critério. Ou escolha a numeração em preto, ou escolha a numeração em cor branca. Tanto faz. Como eu tenho 3 substituintes, eu escrevo um prefixo multiplicador. Tri, e cada substituinte é chamado de metil, então eu tenho trimetil. Nas posições 1, 3, 5. Então, ler-se 1,3,5, trimetil ciclo hexano. Vamos então verificar esse outro exemplo. Eu tenho uma cadeia carbônica cíclica formada por 5 átomos de carbono. E nota-se que eu tenho 2 substituintes, um com 2 carbonos, que é o etil, e o outro com um carbono, que é o metil. Ler-se ciclo para dizer que a cadeia é fechada. Nesse ciclo, nós temos 5 carbonos. O prefixo que designa 5 é pente. Como trata-se de uma cadeia saturada, o infixo AN. É um hidrocarboneto de terminação O. Agora vem a primeira dúvida. Eu devo numerar a partir de qual dos substituintes? Vamos então optar por esse caminho. Se eu chamo esse aqui de 1, automaticamente esse será o 3. E se eu opto pelo inverso? Se eu chamo esse aqui de 1, automaticamente este será o 3. Mas eles são diferentes. Esse substituinte recebe o nome de etil. E esse outro substituinte recebe o nome de metil. Logo, a numeração correta deverá obedecer ao ordenamento alfabético. Nome desse composto, ler-se na ordem alfabética. 1 etil, 3 metil, ciclo pentano. E vamos analisar essa outra estrutura. Observe que trata-se de um composto ciclo, e nesse composto nós temos 3 substituintes. Então, ler-se ciclo para dizer que a cadeia é fechada, com 5 carbonos pente, saturado AN, é hidrocarboneto O. Agora, se eu inicio a numeração nesta ordem, 1, 3, eu tenho substituintes nas posições 1, o outro na posição 1 e o outro na posição 3. Mas se você optou pela numeração inversa, eu tenho substituintes nas posições 1, nas posições 3, numerado, de modo que os substituintes recebam os menores números possíveis. Logo, nós podemos descartar essa numeração em cor branca, porque a numeração é maior. Daí eu tenho, no ordenamento alfabético, 3 etil, no carbono de número 1, eu tenho 2 substituintes iguais. Eu tenho que adicionar um prefixo multiplicador. 2 é de dimetil, que estão nas posições 1,1. Mas por que o D não veio antes do E? Porque esses prefixos multiplicadores, eles não entram no ordenamento alfabético. Nome correto desse composto: 3-etil, 1,1 dimetil, ciclo pentano. Pois bem, nós então compreendemos a nomenclatura
dos cicloalcanos com vários substituintes. Vamos então fazer o treinamento. Vamos então dar nome a esses cicloalcanos. Eu tenho dois substituintes, o etil e o metil. Como eu tenho dois, eu devo iniciar a numeração a partir do ordenamento alfabético. Logo, este carbono receberá o número 1. Então, o substituinte etil está na posição 1. Escolhendo o caminho mais curto, que será esse caminho, o metil cairá na posição de número 4. Mas quantos carbonos eu tenho no ciclo? 8. Como a cadeia carbônica é fechada, escreve ciclo. Com 8 carbonos, prefixo oct. Trata-se de uma cadeia carbônica saturada em fixo an. É hidrocarboneto, terminação O. Eu tenho etil na posição 1 e metil na posição 4. Ler-se 1 etil, 4 metil, ciclo octano. E se nós depararmos com uma estrutura desta natureza? Observe que eu tenho dois ciclos. A cadeia principal é a cadeia carbônica maior. A outra cadeia é a minha ramificação, que é representada por esse substituinte. Daí eu tenho cadeia fechada, ciclo. Nesse ciclo, eu tenho 6 carbonos X. Ela é saturada. Nós temos um infixo AN. Trata-se de hidrocarboneto, terminação O. Observe que eu tenho um único substituinte. Não há necessidade de numerar, pois sempre que houver um único substituinte no ciclo, esse substituinte cairá na posição 1. Como ele é único, só é que ele é um substituinte de cadeia carbônica fechada, formada por 5 carbonos. Então, ler-se ciclo pentil. Ciclo hexano é o nome desse composto. Vamos ver esse outro exemplo. Observe que eu tenho uma cadeia carbônica com um substituinte ramificado, porque ele tem 2 extremidades. A cadeia principal é a cadeia cíclica, e por ser ciclo, eu escrevo o prefixo ciclo, com 6 carbonos. O prefixo que designa a quantidade de carbono é X. Ela é uma cadeia carbônica saturada em fixo AN, é hidrocarboneto, terminação O. Observe que eu tenho aqui um substituinte ramificado. Eu devo numerar a partir do carbono que estiver preso na cadeia principal. E escolho a cadeia maior. 1, 2, 3. Preso ao carbono 1, eu tenho uma ramificação chamada de metil, porque só tem um único carbono. Então, ler-se 1 metilpropil ou 1 metilapropila, como queira, terminação il ou il. Então, eu tenho no carbono de número 1, que você não precisa numerar, porque é um único substituinte, e sempre ele receberá o número 1, eu tenho 1 metilpropil ciclo hexano. É assim que devemos nomear os compostos cíclicos ramificados. Devemos se ater para os tipos de ramificações e para o ordenamento alfabético. Nós temos aqui também uma nomenclatura muito utilizada, que é a nomenclatura comum. Este substituinte tem 4 carbonos. E este carbono de número 1, olhando para o substituinte, somente para o substituinte, ele é secundário. Ele é carinhosamente chamado de sec-butil. Daí você também poderá chamá-lo de sec-butil ciclo hexano. Este é o nome comum. Como brinde, nós vamos nomear os bicíclicos. Mas o que vem a ser bicíclico? Primeiro, monocíclico é quando você tiver o ciclo e você tirar uma única ligação do ciclo e ele transforma em cadeia aberta. Bicíclico, você terá que ter 2 ligações do ciclo para transformar em cadeia carbônica aberta. Triciclo, você tira 3 e assim por diante. Vamos então se ater para os bicíclicos. Observe bem nessa estrutura. Eu tenho 2 ciclos condensados. Se eu retirar esta ligação aqui e retirar qualquer uma outra ligação, esta cadeia torna-se aberta.
Então, ele é classificado como biciclo, porque para transformar em uma cadeia carbônica aberta, eu tive que remover duas ligações dos ciclos. A primeira providência que nós temos é de identificar as cabeças de ponte. Pois o que vêm a ser essas cabeças de ponte? São os carbonos que fazem parte do ciclo, ou dos ciclos, são os carbonos comuns. Logo, nós temos aqui estas duas cabeças de ponte. Uma vez identificada a cabeça de ponte, nós vamos identificar os substituintes. Observe que eu tenho aqui um substituinte, que é o metil, só tem um único carbono. Metil ou metilo. Então, você já sabe identificar a cabeça de ponte, já sabe identificar o substituinte, agora nós vamos numerar. Numerar o biciclo, dando preferência ao ciclo maior. Eu tenho um ciclo com 4 e um ciclo com 6. Então, vou dar preferência ao ciclo maior. Iniciando na cabeça de ponte. Eu tenho duas cabeças de ponte, mas eu inicio na cabeça de ponte mais próxima do substituinte. Daí, eu inicio a partir deste carbono. Seguindo nesse sentido, anti-horário, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando a numeração, 7, 8. Logo, este composto tem 8 carbonos. Ele recebe o prefixo octa para dizer que tem 8 carbonos. Como trata-se de uma cadeia carbônica saturada, escreve-se o infixo an. É um hidrocarboneto, a terminação é a terminação o. Esta é a cadeia principal, octa. Observe que eu tenho um substituinte na posição 2, e esse substituinte é o metil ou metila. Então, leia-se, no carbono de número 2, eu tenho um substituinte metil. Como trata-se de um bicíclico, escreva a palavra biciclo. E dentro do colchete, eu vou colocar as informações do ciclo. Você vai contar as quantidades de carbono existentes no ciclo maior, sem contar as cabeças de ponte. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, no ciclo maior, eu tenho 4 carbonos. Depois, no ciclo menor, você não conta a cabeça de ponte, você tem 2 carbonos. E entre as cabeças de ponte não existe carbono. Eu tenho 0 carbono. Nome deste composto: 2-metil, biciclo, 4,2,0 octal. Vamos, então, fazer o treinamento de nomenclatura de bicíclico para esses dois outros exemplos. Vamos, então, analisar essa estrutura, que é uma estrutura bicíclica. Se nós rompermos duas ligações, nós vamos obter, então, uma estrutura de cadeia aberta. Daí eu devo primeiro identificar as cabeças de ponte. Depois de identificar as cabeças de ponte, nós vamos identificar o substituinte. Observe que esse substituinte só tem um carbono. Ele é o metil ou metil. Eu devo numerar a partir da cabeça de ponte, dando preferência ao ciclo maior. Então, o ciclo maior está nesse sentido. Fica 1, e na posição de número 3 eu tenho o substituinte metil ou metil. Aí, continuando a numeração, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E este aqui é o carbono de número 9. Eu tenho um total de 9 carbonos. Então, leia-se o prefixo non. Observe que essa cadeia saturada em fixo an é um hidrocarboneto, tem o sufixo o. Eu tenho no carbono de número 3 um substituinte metil. Então, leia-se 3-metil. É um biciclo, escreve-se biciclo. E dentro do colchete, nós vamos informar as quantidades de carbono na ordem do ciclo maior para o ciclo menor. Então, ler-se, sem contar os carbonos da cabeça de ponte. 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro ciclo, o ciclo maior, eu tenho 4 carbonos. Ciclo menor, sem contar as cabeças de ponte, 2 carbonos.
E entre as cabeças de ponte eu tenho um carbono. Nome desse composto: 3-metil biciclo 4,2,1 nona. Vamos então analisar esta outra estrutura. Eu tenho aqui um biciclo. Primeira providência é identificar as cabeças de ponte. Uma vez identificadas as cabeças de ponte, nós vamos identificar os substituintes. Este aqui é o etil e este outro substituinte é o propil. Eu devo numerar a partir do ciclo maior, de modo que os substituintes recebam os menores números possíveis. Se nós iniciarmos nesse carbono, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O substituinte etil irá receber a numeração 6. E o substituinte propil irá receber a numeração 7. Nota-se que, neste caso, houve a obediência do ordenamento alfabético, na posição 6. Mas se você optar por numerar dessa outra cabeça de ponte, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que o substituinte propil irá receber o número 6. Houve um empate. Quem desempata é o ordenamento alfabético. Eu tenho aqui etil, eu tenho aqui propil. Eu devo dar preferência ao etil. Daí, a numeração correta é esta que está em preto. Nome deste composto. Eu tenho um total de 7 carbonos prefixo ert. Ela é uma cadeia carbônica saturada em fixo an. Trata-se de um hidrocarboneto terminação O. Eu tenho 2 substituintes, devo escrever em ordem alfabética. No carbono 6 eu tenho o etil e no carbono 7 eu tenho o propil. É um biciclo, escreve biciclo. Dentro do colchete, as quantidades de carbonos na ordem ciclo maior para o ciclo menor, sem contar os carbonos da cabeça de ponte. Tenho 1, 2, 3. No ciclo maior eu tenho 3 carbonos. Ciclo menor, sem contar as cabeças de ponte, eu tenho 1, 2 carbonos. E entre as cabeças de ponte não existe carbono. Daí eu tenho 0. Nome desse composto: 6 etil, 7 propil, biciclo, 3,2,0 heptano. Espero que vocês tenham compreendido a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos saturados. No próximo vídeo, nós iremos entrar nos hidrocarbonetos insaturados. Observe que o que vai chamar a atenção são as insaturações. É o que há de diferente. Espero tê-los no próximo vídeo. Clique no sininho para ser comunicado do próximo vídeo. Compartilhe com seus colegas. E não se esqueça de inscrever no canal no YouTube Abrigo da Química. Bons estudos e até o próximo vídeo. Um beijão em cada um de vocês.